Sejam bem-vindos ao Perguntas e Respostas da Manage Engine, onde reunimos as principais dúvidas que chegam até nós e convidamos nosso consultor técnico Tonimar para nos ajudar a respondê-las. Seja bem-vindo, Tonimar. Opa, Camila, bom estar com vocês novamente. Tonimar, o tema de hoje é Active Directory. Muitas pessoas têm encaminhado perguntas sobre como as soluções de gerenciamento de Active Directory podem ajudar e facilitar o gerenciamento de usuários, grupos, políticas de segurança, entre outras coisas. Mas antes de começar as perguntas, eu vou explicar um pouquinho mais para vocês. As soluções de gestão do Active Directory facilitam a gestão e também a segurança, pois, através delas, podemos segregar, realizar atividades em lote com um clique e receber alertas de segurança, entre muitas outras coisas. Tudo certo, Tonimar? Podemos começar com a primeira pergunta? Opa, vamos embora. Então, vamos lá. Um dos grandes desafios de quem administra ou pretende manter o AD com informações atualizadas é realizar a limpeza de usuários ou computadores que não estão mais em uso. Como as soluções de gestão de AD podem ajudar? Bom, isso é importante, né? Que para quem administra o AD, sempre tem aquela questão de entra máquina, sai usuário, máquina também, e acaba não tendo um controle, às vezes, muito efetivo disso, né? Até por conta do tempo. Então, acaba armazenando essa sujeira dentro do AD. A nossa solução, por exemplo, do AD Manager Plus, ele já traz no seu painel aqui no dashboard informações vitais para auxiliar nisso. Por exemplo, até informações de expiração de senha de usuário, usuários que estão inativos, por exemplo, mais de 30 dias, nos últimos 30 dias, grupos, informações, né, que comentei dos usuários desabilitados, usuários que nunca logaram, e também dos computadores que você possui. Então, você já tem um mapa ali, né, um inventário dos computadores que você tem no seu AD, e quantos estão desabilitados ou inativos por mais de 30 dias, por exemplo. Então, isso facilita muito já de você olhar aqui. Além disso, a gente consegue fazer a gestão, como você comentou muito bem aí sobre a ferramenta. Então, eu posso, por exemplo, com um clique, criar um usuário, eu posso usar templates. Então, eu tenho alguns templates aqui. Tem um aqui de usuários do domínio. E aí, um outro ponto bem interessante é que eu posso colocar aqui, vamos criar uma conta aqui de usuário teste D2 teste. E pode ver que o campo que eu estou usando aqui é muito diferente as informações do que eu precisaria ter se fosse para fazer direto no AD, que aí já é modo nativo. Tem uma série de facilidades que a gente tem aqui no AD Manager para otimizar esse tempo. Então, eu poderia até pegar esse template que eu criei aqui e disponibilizar para o nosso RH, por exemplo, para eles fazerem direto essas configurações direto pela ferramenta. Então, não preciso ser um técnico para fazer isso. O próprio usuário posso segregar isso e fazer. E outro ponto interessante que vale a pena comentar, se o cliente já tem o Office 365, por exemplo, basta ele clicar, né, na opção e já vai fazer também aprovisionamento da conta direto no Office 365. Então, questão de criação de usuário, um clique já me deu aqui as informações de onde eu criei esse usuário, qual o e-mail, a senha. Então eu consigo configurar até colocar mais segurança na senha, né? Quantidade de caracteres especiais, uma série de configurações. E com a parte de limpeza, que a gente tinha comentado, né? A gente tem aqui a parte de automação, onde eu posso criar, por exemplo, aqui uma configuração, vou editar uma que eu já tenho, de contas inativas, que é de automação de usuários. Então, se o usuário tiver desabilitado ou o relatório, por exemplo, for aqui pegar um relatório de que nunca logou na rede, então aqueles usuários que nunca logaram na rede, acaba acontecendo, né? Algumas empresas fazem a contratação de muita gente e candidatos que acabam desistindo do processo. Então, eu posso fazer uma tarefa para desabilitar esses usuários, porque senão fica uma brecha de segurança no meu ambiente. Então, eu posso rodar esse relatório mensalmente ou a cada hora, dependendo da periodicidade da empresa. Então, vamos colocar aqui mensal, o período que eu quero, e com um simples clique aqui, eu já tenho essa configuração feita. Então, dessa forma bem simples, tá ok? Realmente é uma solução bem abrangente, né?
Vamos à pergunta número 2. Sabemos que a senha é algo crítico e uma das principais vulnerabilidades. Como podemos aumentar a segurança? Bom, como eu comentei já, né, uma parte a gente consegue pelo AD Manager, então aqui a gente tem a possibilidade de deixar o técnico que está criando a conta, né, no caso, vamos pegar aqui um outro template só para a gente usar o modelo aqui, então eu posso fazer as configurações, determinar até a complexidade, né, dessa minha senha, então eu tenho as configurações, o tamanho mínimo da senha, tamanho máximo, caracteres especiais e uma série de outras informações. E a gente conta também com uma ferramenta, que é o AD Self-Service, que é somente para isso, para cuidar dessa parte do usuário final. Então eu acabo terceirizando um pouco dessas atividades que geralmente são feitas pelo time de TI, passando para o próprio usuário fazer a gestão. Então eu consigo ter o usuário dentro da plataforma, ele consegue fazer a troca da senha dele pelo próprio login do Windows, do Mac, né? Ele consegue fazer esse tipo de configuração e eu consigo definir para ele aqui uma questão muito importante. A gente vê isso, por exemplo, em certos ramos de atuação, onde você tem parte, por exemplo, de vendas e precisa, de repente, de uma senha de um gerente para dar um desconto maior. A gente sabe que, em muitos casos, o próprio vendedor acaba tendo a senha do gerente. E isso pode comprometer não só a parte de segurança, né, também como outras coisas, dependendo do acesso que esse pessoal tem. Então, a gente consegue pegar aqui e fazer uma configuração para quê? Para deixar a senha do usuário mais forte, colocar duplo fator de autenticação, ele precisa confirmar algumas perguntas, ou ele pode receber um token. A gente consegue fazer uma série de configurações que vão facilitar a vida desse usuário. Então eu posso vir aqui na própria ferramenta e eu tenho aqui uma política, né, onde eu habilito, e aí eu consigo colocar restrição de caracteres, restrição de repetição de caracteres, tamanho e uma série de outras informações para agregar segurança na senha. E o melhor de tudo, o usuário, a gente sabe que todo mundo hoje praticamente usa um celular, pode fazer essa substituição da senha através do próprio celular. Essa é uma das minhas ferramentas favoritas, porque particularmente a parte do autoatendimento de senha é excelente. Você não tem que ficar refém de um suporte para ter que mudar uma senha caso você esqueça, tem que fazer uma atualização. Você conseguir fazer isso através desse autoatendimento, eu acho que facilita muito o dia a dia das empresas, né? Perfeito, essa é a grande sacada aí, você não ter a dependência, né, diretamente, e também elimina, né, porque a maior quantidade de chamadas de um suporte, isso várias métricas, né, que são feitas, é a reset de senha. Então, você passar isso para o próprio usuário, ter essa liberdade, né, de realizar o reset, mandar notificação para ele de que a senha dele está para expirar, ter todo esse controle nessa gestão, facilita muito e acaba também deixando o usuário mais ciente, né, consciente do papel dele dentro da organização. Muito, principalmente em grandes corporações, é essencial. Pergunta número 3. Sabemos que o AD pode armazenar muitas informações sobre contas de usuários e outras informações. Como garantir o backup desses objetos? Bacana essa pergunta. A gente possui, né, a ferramenta Recovery Manager Plus, que é uma ferramenta que só faz o backup e o recover da parte do Active Directory e do Exchange também, além da parte do SharePoint, do OneDrive. Então, as empresas que já estão utilizando o Office 365, você pode fazer o backup do SharePoint, do OneDrive, então todos os arquivos já vão estar sendo armazenados, a parte das contas de e-mail também, do e-mail do Exchange Online e do Active Directory também. Então a gente tem uma ferramenta muito abrangente com relação à parte do backup dos objetos do AD, que a gente sabe que todo mundo mexe, né, pessoal de TI que tem acesso à parte de Active Directory, precisam fazer configurações e às vezes acaba alterando algum valor e depois não lembra qual que é, ou de repente apaga um usuário, pode acontecer, ou apagar de repente um grupo de usuários e ter que restaurar ele. Então a gente tem aqui a parte de atender essas demandas com a solução do Recovery Manager Plus. Então eu consigo fazer vários backups, né, parciais, incrementais, né, aqui no caso, ou full, armazenar e aqui pegar como, por exemplo,
as informações de tudo que ele fez o backup em determinado ponto que eu fiz aqui, que eu selecionei. Então, no dia 23 de agosto, eu fiz o backup de 1977 objetos. Então, eu consigo ter uma visão de tudo que eu fiz. No dia 25, eu só fiz o backup de 2 objetos. Então, eu consigo saber o que foi feito o backup. E se eu precisar fazer um restore, eu posso fazer um restore de uma forma bem simples ou até chegar no nível granular. Ou seja, eu posso ir determinado atributo do objeto do AD. Então, assim, para quem precisa, de repente, modificou o gerente, que é um atributo do usuário no AD. Você pode ir lá e voltar somente essa informação, de forma granular. Ou até mesmo, a ferramenta ela faz pontos de rollback. Para quê? Para que você possa voltar pontos de configuração num tempo. Então, eu quero voltar as configurações do meu AD, os objetos, no dia 6 de setembro. Então, basta selecionar, dar um OK, e com um clique simples eu resolvo. É a mesma coisa, né? Por exemplo, voltando aqui para o dashboard, essa visão que eu tenho da Active Directory, eu tenho também da parte do Exchange, mostrando o backup que eu fiz aqui, se deu erro ou não, quantas contas, o tempo que levou. Então, eu consigo ter esse acompanhamento, esse controle de uma forma muito rápida e simples, né? E voltando a falar do SharePoint OneDrive, praticamente as empresas estão migrando aí para o serviço da Microsoft e tem essa necessidade de ter o controle sobre o backup aí das informações do SharePoint e do OneDrive, que são, em muitos casos, aí, vitais para a organização. Excelente, a segurança de ter esse backup é excepcional para as empresas. Algo que eu acho importante compartilhar também é o AD360, que é um console de gerenciamento unificado, onde você consegue administrar todas essas ferramentas em uma única plataforma. Isso facilita muito, né, Tonimar? Sim, é importante, né? Por exemplo, eu tenho aqui o console dele, eu abri separado para a gente poder mostrar cada uma delas de forma individual, né? Como cada um pode contratar, ou fazer a contratação da ferramenta já com um pacote da 360, onde eu tenho em um único local um console de gestão única, né? Então eu consigo acessar o meu AD Manager, por aqui ver as informações dele, o AD Audit, que é a parte de segurança, né? Então a parte de logs do AD, saber quem tentou logar, falha de login, o próprio AD Self-Service, o Recovery Manager. Então todas as ferramentas eu acabo tendo elas em um único console, e não precisa ficar abrindo várias abas, como eu fiz aqui nesse caso. Então, por exemplo, se eu precisar navegar para o AD Audit para ver as informações de auditoria, então eu vou tirar um relatório, eu não preciso vir aqui abrir uma janela e depois entrar no AD Manager e abrir outra janela. Eu posso vir apenas no meu próprio AD 360 e de único console eu tenho a visão 360 de todas essas ferramentas. E se eu precisar integrar outras, né, que são parte da família, eu posso vir aqui e adicionar todas elas conforme eu for adquirindo, vou anexando no meu console aqui do AD360. Maravilhoso. Tonimar, obrigada mais uma vez por esclarecer a todas as nossas dúvidas. Opa, eu que agradeço estar aqui mais uma vez e vamos para a próxima. E se você também tem perguntas sobre as soluções da Manage Engine, é só comentar aqui embaixo que iremos responder a todos. E as suas perguntas ainda podem fazer parte do nosso próximo vídeo. E não se esqueça, curta, comente, compartilhe e inscreva-se no nosso canal. A Manage Engine também está presente nas redes sociais. Você pode conferir a nossa página no LinkedIn e no Facebook. Eu conto com vocês. Até a próxima! Até a próxima!